Bom, minha gente, deixa eu começar o programa de hoje com um assunto internacional. O Barão estava falando agora há pouco e eu quero endossar as palavras dele, que hoje está em todos os sites no mundo inteiro, esse encontro histórico entre os dois chefes de Estado das Coreias do Norte e do Sul, que tudo indica vai selar a possibilidade de um acordo de paz. O Barão estava falando de um armistício agora há pouco, mas é mais que um armistício, viu, Barão? A expectativa geral, o armistício é uma interrupção temporária, né, do conflito, mas a expectativa geral, pela forma como a coisa foi conduzida nas últimas semanas, numa guinada assombrosa, impensável. Até 2 meses atrás, o próprio Kim Jong-un, ou 3 meses atrás, estava dizendo que já tinha bombas para jogar em território americano. O Trump fazendo ameaças cada vez mais, né? Era uma guerra retórica, né? A gente sabe que entre o discurso de vou apertar o botão e apertar o botão efetivamente vai a uma distância muito grande, mas de qualquer maneira, num mundo mais surpreendido com más notícias todos os dias do que por boas notícias, que são raríssimas, esta é uma manhã que, pelo menos no plano internacional, a gente está vendo um evento inimaginável até pouquíssimas semanas atrás e que melhora aí, né, digamos, o termômetro, né, a régua de qualidade da política global. A diplomacia venceu, avançou, mostrou a sua força num razoável sentido, caminhou-se no sentido da conversação. Depois desse encontro, muito provavelmente haverá o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump. O Kim Jong-un anunciou que não mais fará testes com armas nucleares, com artefatos nucleares, comprometeu-se a não fazê-los. Eu só queria inserir aqui rapidamente uma azeitonazinha na confusão, que é a seguinte: Ontem, o Jornal da Band deu uma notícia, Barão, que me surpreendeu, de que a China divulgou, cientistas chineses de uma universidade chinesa divulgaram que Kim Jong-un não tem mais condições de fazer testes com artefatos nucleares, porque a montanha onde eles realizavam esses testes, ela simplesmente ruiu. Ela não aguentou a sucessão de abalos sísmicos provocados pelos testes sucessivos e ruiu. Ela veio abaixo, com tudo que tinha lá dentro, instalações e tudo mais. Segundo a China, esta teria sido a causa que levou o Kim Jong-un a dizer publicamente que não faria mais testes. Na verdade, ele estaria incapacitado de fazê-los. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque me surpreendeu que a China, tendo essa informação, a divulgasse às vésperas, ou na véspera do encontro entre os dois chefes coreanos e um pouco às vésperas também do encontro entre Kim Jong-un e Trump. Ora, por quê? Porque se Kim Jong-un é visto pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos como um chefe de Estado que tem condições de fazer ações nucleares e não as faz como demonstração, como sinal de paz, sinal de acordo, isso é uma coisa. Outra coisa é se eles virem Kim Jong-un como alguém que não pode oferecer esse risco nem a Washington, nem a Seul. A condição de Kim Jong-un para negociar um acordo de paz fica muito mais fragilizada se ele perde seu maior trunfo, que tem sido exatamente a ameaça nuclear. Mas não entendi é porque a China, que é aliada dele, divulgou isso para, inevitavelmente, enfraquecê-lo em cima da hora das reuniões. Vai entender o xadrez aí da geopolítica e da diplomacia chinesa, em especial, nesse assunto. Mas, de qualquer maneira, a notícia é muito positiva. O mundo amanhece hoje com um cenário menos negativo do que tinha, bem menos negativo do que tinha há poucas semanas atrás, e isso é coisa para a gente comemorar, sim. Voltando aqui para o nosso torrão natal, nosso Brasil, as notícias são mais ou menos desdobramentos de fatos já noticiados em outros dias, não há nenhuma grande novidade. Hoje, o jornal O Globo, que ontem divulgou, na verdade, que a Polícia Federal tinha fechado um acordo de delação premiada com Antônio Palocci. Volta ao assunto hoje, e os outros jornais também repercutindo, mas com um detalhe importante, chamando a atenção. O Pablo Fernandes estava me dizendo, Barão, que o mesmo Palocci ofereceu esse acordo de delação premiada ao Ministério Público Federal no Paraná e não conseguiu, não foi aceito. Na Procuradoria-Geral da República, ele também ofereceu esse acordo de delação premiada, também não foi aceito. E a Polícia Federal aceitou.
Ou a Polícia Federal tem alguma coisa que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República não tinham, e não se sabe o que é, porque está em sigilo, ou então a Polícia Federal aceitou um acordo que já tinha sido rejeitado por 2 outras instâncias de investigação, sem que isto represente necessariamente alguma novidade no campo das investigações. Porque para um delator conseguir o acordo, ele tem que oferecer coisas novas para os investigadores, com provas, né? Coisas novas que possam ser provadas. O que o Ministério Público vinha dizendo, e a Procuradoria-Geral da República também, é que o Palocci demorou demasiadamente para dizer o que sabia, ou contar o que sabia, e que os alvos de suas revelações já teriam sido atingidos por outras investigações e outros delatores, tornando sem utilidade aquilo que Palocci pretenderia entregar para obter os benefícios da delação premiada. O que a Polícia Federal terá descoberto e que Palocci não contou à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Federal do Paraná? Ou será que Palocci não contou nada diferente do que já tinha contado e que tinha sido recusado por essas instâncias, por esses órgãos, e mesmo assim conseguiu fazer a cabeça da Polícia Federal para conseguir um acordo que lhe será muito útil para poder deixar a prisão e coisas que o valha? O fato é que o desdobramento hoje dessa reportagem está mais no campo das dúvidas do que de fato avançarão as investigações a partir das delações de Palocci, lembrando que Palocci anunciou ao juiz Sérgio Moro que tinha conteúdo, material, nomes e dados para dar mais 1 ano de trabalho à Lava Jato. Parece que não foi isso que ele ofereceu à Procuradoria-Geral da República nem ao Ministério Público do Paraná. Parece, talvez, que também não tenha sido isso que ele ofereceu à Polícia Federal, e a Polícia Federal, mesmo assim, aceitou o acordo. Temos que esperar para ver que anéis e que dedos, eventualmente, Palocci ofereceu. O Globo volta ao assunto hoje para dizer que as revelações de Palocci atingiriam Lula e Dilma. Pode ser que o Ministério Público do Paraná e a Procuradoria-Geral da República tenham dito, olha, Lula já está atingido pelos outros processos. Já tem Atibaia, já tem Triplex, já tem Instituto Lula, já tem a compra de caças suecos, já tem obstrução da justiça, tem um monte de coisa. Eu não tenho mais por que ficar garimpando assuntos relacionados a Lula, ou talvez Palocci tenha falado desses mesmos assuntos que, como disse, já prosperaram em outras investigações. Pode ser que o Ministério Público Federal tenha entendido que revelações que dissessem respeito a Dilma representavam pouca coisa no arsenal que Palocci poderia trazer a público. O que é mais interessante nesse assunto, minha gente, não está muito claro, muito explícito no noticiário. E é o seguinte, Palocci, como homem-chave da economia da era Lula, do apogeu da era Lula, como o ministro mais importante do Lula, depois de Zé Dirceu, mas que sobreviveu a Zé Dirceu, porque Zé Dirceu foi para o beleléu antes dele, o homem que chegou a ser visto por muitos como um possível sucessor do próprio Lula, se não tivesse sido detonado por seus próprios delitos, este cara tem muita informação de um setor que não foi alcançado pela Lava Jato até agora, que é o setor financeiro. Havia uma expectativa de que as informações de Palocci remetessem a 2 universos. O universo já sabido de Petrobras, de empreiteiras e tudo mais, de dinheiro para lá, dinheiro para cá, e um outro universo não prospectado ainda pelas investigações da Lava Jato, que é o universo dos bancos. É pouco provável, minha gente, que num país onde a corrupção continua sendo operada de forma sistêmica e em escalas bilionárias, com dinheiro transitando para tudo quanto é lado, para cima e para baixo, não haja sequer, até agora, um subgerente de uma agência do interior atingido por nenhuma delação. Era este universo aí que muita gente imaginava que Palocci colocaria na berlinda. Eu não sei se é isto que ele deu para a Polícia Federal, sem ter dado antes para o Ministério Público Federal e para a PGR, não sei. Se não foi isso, ou qualquer outra coisa, a suspeita do Ministério Público Federal de que a Polícia Federal
aspas aqui, me perdoem a expressão, abriu as pernas demais na negociação com Palocci, pode se revelar correta. E nós teríamos aí mais um caso de delator que vai entregar pouco e receber muito. Cadê o Palocci que disse que tinha informações, números, contas, nomes e tal para o juiz Sérgio Moro há cerca de um ano, chegando a prever que o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato, que fazia um bom trabalho pelo Brasil, segundo palavras dele, teriam que trabalhar mais um ano se ele contasse o que sabia. Se ninguém aceitou o oferecimento dele nas negociações conduzidas pelo Ministério Público e pela PGR, é preciso perguntar ou esperar que a Polícia Federal diga o que ele trouxe de tão diferente assim para a Polícia Federal aceitar a oferta que ele fez agora, recusada por instâncias anteriores. Vamos ver o que essa surpresa nos traz. De novidade em Minas, a Assembleia Legislativa Mineira abriu o processo de impeachment contra Fernando Pimentel. Falei ontem com alguns deputados da Assembleia. Eles disseram que, embora o processo esteja aberto, isso seja inédito e tal, mas não estão achando que prospere. Acho que a notícia tem impacto, é desgastante, que o governador está muito desgastado, mas não viram como muito provável que o impeachment prospere. Não sei, não conheço tantos detalhes assim da política mineira e, repito, as minhas fontes foram 2 deputados e eu não sei em que medida eles também puxaram brasa para um lado ou para o outro. Mas o dado é que começou um processo de impeachment na Assembleia Legislativa de Minas contra o governador Fernando Pimentel. A primeira indicação, repito, não formal, não apurada com muita gente, é de que esse assunto não tende a prosperar positivamente, no sentido de consumar-se um impeachment contra Pimentel. Lembrando, minha gente, que Pimentel deixará o governo em janeiro do ano que vem, tá certo? Então, se esse processo caminhar numa velocidade astronômica, com todos os recursos, idas e vindas, apelos, ele teria que estar concluso em novembro, né, dezembro, para surtir algum efeito prático, né? E finalmente, minha gente, lembrando aí que o IBGE ontem divulgou análises de suas pesquisas, mostrando que a crise está produzindo fenômenos muito até constrangedores para o Brasil, né, nas suas estatísticas sociais. Um deles me chamou muita atenção, está, aliás, destacado hoje pelos jornais. As pessoas estão voltando a morar de favor, ou melhor, morando de favor numa quantidade de famílias inéditas. Gente que se encosta na casa de um parente, gente que se encosta na casa de um amigo, gente que se encosta na casa de um vizinho e por aí vai. A quantidade de famílias hoje sem condições de enfrentar as despesas de uma moradia como aluguel ou prestação da casa própria cresceu tanto que morar de favor passou a ser um fenômeno detectado pela pesquisa do IBGE como significativo. E outro que é ainda mais constrangedor é o aumento do uso de fogão a lenha em pleno século XXI. Por uma nação como o Brasil, o IBGE constatou um crescimento razoável no número de famílias que voltaram a usar fogão a lenha porque não tem dinheiro para enfrentar o preço do gás em botijão em função de tantos aumentos e de tanta crise e tanto desemprego. Ou seja, já estamos morando aglomerados, numa espécie de oca, numa espécie de vivenda coletiva, como primitivamente moravam os povos. Já estamos abandonando combustíveis industrializados, enfim, combustíveis comercializados para voltar para o fogão a lenha, para o fogo também dos nossos ancestrais. Daqui a pouco voltaremos o quê, mano? A comer carne crua. Imagina só. A caçar animais da rua. A salgar a carne, né? Para não usar a geladeira. Já acabou a geladeira. Eu me lembro, na casa da minha avó Josefina, em Montevidéu, no iniciozinho dos anos 50, não tinha geladeira, não. Comprava-se pedras de rua. Na rua, vendiam pedras de rua, aquelas grandonas, você botava dentro de uma caixa isolada com alumínio e ali dentro os alimentos eram conservados, talvez 2, 3, lá, sei quantos dias. Nós estamos voltando para esse estágio em pleno século XXI no Brasil, e a obra desse retorno ao passado
é exclusiva dos nossos políticos. Parabéns para eles e vamos em frente.